Mais uma grande oportunidade de estar com você no programa Cá Entre Nós, abençoados meus olhos, que em cada momento de interação consegue identificar joias raras e trazer para vocês conhecerem um pouco mais sobre histórias inspiradoras. Recentemente, eu estive em um evento de mulheres, numa loja super conceituada de Ribeirão, agradeço o convite, e nessa oportunidade eu conheci a Patrícia Basso. Num curto espaço de tempo, essa mulher me mostrou o quanto os detalhes não podem, fazem toda a diferença. E a partir daí eu comecei a seguir a Patrícia e falei, ela precisa estar no programa Cá Entre Nós, ela precisa trazer essa joia para todas essas pessoas que nos assistem. Paty, muito obrigada por ter aceito o convite, de estar no programa Cá Entre Nós e dividir com a gente algo que é hoje a sua paixão. Sim. Algo que hoje move a tua vida e te ajuda a transformar ambientes, mais do que ambientes, histórias, vidas. A Paty fala de uma temática, conhece uma temática e se aprofunda numa temática que para mim se tornou muito especial a partir do momento que eu comecei a conhecer que é muito mais do que a mesa posta, né, Paty? Ela fala de tempo de mesa, ela fala de família. Ai, são tantos conceitos que você foi me ensinando numa tarde curta. Eu fiquei super interessada em conhecer. Hoje você vai falar mais, né? Sim. Seja bem-vinda. Obrigada. Você não começa a sua trajetória profissional cuidando de mesa, não, direito, advocacia, você começou por aí, né? Meu pai era advogado e desde criança eu tinha essa ideia na cabeça, eu vou ser advogada. E quando chegou a hora de vestibular, sem dúvida alguma, eu já sabia o curso que eu iria prestar, prestei, passei, cursei, me formei e comecei a atuar na área. E eu era muito feliz, eu gostava muito do que eu fazia, mas talvez pela imaturidade da idade, eu não soube administrar o estresse da profissão. E eu trabalhava em um escritório que tinha muito trabalho para ser feito. Muita demanda. Muita demanda. E eu adoeci mesmo, desenvolvi uma cólica crônica e saí da minha profissão. Só que eu saí de uma forma assim que eu não queria nunca mais voltar naquele lugar. Quanto tempo você trabalhou como advogada, Paty? 11 anos. Bastante. E aí eu já era casada, só que eu nunca tive plano B. Eu sabia que eu ia ser advogada e eu sempre fui assim muito resoluta, muito decidida, então não havia plano B para mim. E quando eu saí, eu falei, o que eu vou fazer agora? E aí eu fui trabalhar com o meu cunhado, fiquei com ele um tempo, mas também não era aquilo que eu queria. E aí foi quando eu fui para Uberlândia, na casa dos meus tios, e fui recebida de uma maneira muito especial, com uma mesa muito bonita. Mesa essa que eu já tinha visto tantas vezes, mas eu nunca tinha prestado atenção. Mas naquele momento, foi para isso que Deus me levou lá. Tô arrepiada, Paty. Porque a hora que eu entrei, eu falei, gente, minha tia se chama Adriana e a gente a chama de titia Nana. Falei, ai, titia Nana, que coisa mais linda. Eu falei, isso é para você, porque tava eu, minha mãe e a minha filha, que é a Olívia. E aí, todos os dias ela fazia alguma coisa. O mais simples, café preto com pão de queijo, bem mineiro. Numa mesa Mas a mesa estava sempre arrumada. E quando eu vi aquilo, eu falei, gente, que lindo. Não sei fazer, mas é lindo. Só que eu voltei para casa com a ideia de fazer os porta-guardanapos, que são os enfeites que vão nos guardanapos. E eu falei para o meu marido, eu falei, Diego, eu quero fazer isso, porque eu acho que é uma coisa que não dá muito trabalho e eu vou conseguir fazer. Ele falou, então, compra o que precisa, eu te ajudo. E aí eu comprei os itens lá que eu tinha que fazer, fiz as primeiras argolas de guardanapo e coloquei, falei, bom, agora vamos ver, né, se isso vende. Então, meu irmão foi o primeiro que viu, ele foi meu primeiro cliente. Legal, olha o incentivo da família, né?
Aí uma amiga e tal, e quando as pessoas começaram a ver, elas começaram a me perguntar se eu tinha os guardanapos para colocar o porta-guardanapo. Só Você que eu não começou com tinha. os portas, sem os guardanapos. Sim, e a minha ideia, de novo, eu sempre me limitando a alguma coisa, né? Só que ele vê muito além daquilo que a gente pode perceber. E aí, quando as pessoas começaram a me perguntar, eu fiz uma coisa que a gente, não é bonito fazer, mas eu fiz, eu menti. Você não recomenda? Porque nem um pouco. Mas eu falei, tenho, só que eu não tinha guardanapo nenhum. Aí eu corri atrás de uma costureira e me inscrevi num curso de costura. Fiz 4 aulas e comecei a costurar. E Aprendeu a aí fazer os guardanapos. aprendi os guardanapos, os porta-guardanapos, os jogos americanos, a toalha de mesa e tudo que vem. Expandiu. Sim, E hoje você vende esses detalhes que compõem a mesa posta, é isso? isso. A loja tem uma linha completa de jogos americanos, tem um pouco de louça que eu comecei a trazer agora a pedido das clientes mesmo, né? Muitas vezes, tô cansada do que eu tenho, não sei com o que combina, e quando vê a foto já montada, eu gostei assim, eu quero que fique assim na minha casa. Então eu acabei trazendo isso também. O que tem na mesa que a gente não observa e que a mesa posta deixa isso à tona? Amor, sem dúvida alguma. Desde o mais simples, uma única flor que você apanhe na rua e coloque dentro de um copo e coloque esse copo no centro da mesa, isso já foi um detalhe que você pensou para fazer. Você pensou essa decoração como forma de melhorar aquilo que estava colocado ali. Então, você não consegue arrumar uma mesa se você não tiver amor pelo que você está fazendo. Por mais profissional que você seja, e você pode chegar e colocar tudo organizado, matematicamente correto, nas regras da etiqueta e tudo mais, mas você percebe uma mesa que foi montada profissionalmente de uma mesa que foi montada afetivamente. Porque, como você disse, os detalhes, eles não são um mero acaso, eles são essenciais. Então, cada item que você coloca, algo que foi da família, algo que você trouxe de uma viagem, não necessariamente você precisa ter coisas relacionadas à mesa para ajudar a fazer essa decoração. Eu mesma, recentemente, uma grande amiga minha, a mãe dela, depois que ficou viúva, continuou morando em Ribeirão, mas os filhos moram em São Paulo e ela foi morar em São Paulo também. Só que aqui ela morava numa casa enorme e em São Paulo ela foi morar num lugar muito menor. E não tinha espaço para levar as coisas. E aí abriu-se então para a família, e eu e a minha irmã, que somos amigas dessa família desde criança, para nós escolhermos o que a gente queria. E eu trouxe vários porta-retratos de prata, desse tamanho, assim. Eu acho que eles foram da avó da minha amiga. Eu falei, você não quer isso? Ela falou, o que eu vou fazer com isso? Eu falei, eu já sei o que eu vou fazer. E isso, com certeza, eu vou montar uma mesa em que cada um desses porta-retratos será um marcador de lugar. E eu vou colocar o nome da pessoa dentro desse porta-retrato. Então, são coisas que você vai treinando o seu olhar para trazer elementos que façam com que essa mesa se torne cada vez mais íntima, mais sua, mais a sua cara, mais personalizada possível. Paty, quero te perguntar para você fazer uma análise dos dias atuais, a velocidade que o mundo contemporâneo nos exige e o teu conceito de tempo de mesa. Bom, vamos lá. A gente vive num mundo que exige da gente cada vez mais eficiência, mais rapidez. Você tem que como é que é? O algoritmo atualizou e todo mundo enlouquece com o algoritmo. Porque então eu vou perder o engajamento, eu vou perder o like, eu vou perder e as pessoas vão enlouquecendo em razão disso, né? E vão deixando de prestar atenção naquilo que realmente faz a diferença na nossa vida. Aqui e agora? Aqui e agora. É isso que faz a diferença. E isso acontece com todo mundo, acontece comigo. Por mais que eu tenha consciência que o meu trabalho me traga para esse lugar de parar, de prestar atenção, eu tenho 2 crianças pequenas, então eu já acordo pensando o que vai fazer, que tem que almoçar, que tem que trocar de roupa, escovar dente para ir para a escola, nananana. E quando eu vejo, muitas vezes eu estou brigando, porque Logo eu cedo. também me deixo engolir.
Mas é um trabalho de você parar e falar: "Tá tudo bem, não é assim todos os dias, então vá administrando de uma outra forma", é um trabalho diário. E o tempo de mesa é exatamente o termo que a gente usa para explicar. Esqueça a etiqueta, esqueça, a maneira como você vai dispor as coisas à mesa. O tempo de mesa diz respeito ao tempo que você passa ao redor da mesa, desfrutando daquele momento com as pessoas que você ama. Dificilmente você põe ao redor da sua mesa alguém que você não gosta. Então, se aquelas pessoas foram escolhidas para estar ali, ou se você foi escolhida para estar na mesa de alguém, aproveite. E aproveite de várias formas. Eh, Aproveite para ver a beleza da mesa, aproveite para saber saber de verdade, se importar de verdade com quem está ao seu lado. Eu lembro de ter usado esse exemplo lá no evento que a gente participou, da pessoa que é convidada para um evento e o evento tem lugares marcados. E eu sou sua amiga, mas nos colocaram distantes uma da outra. E eu fico o tempo inteiro tentando saber o que você está conversando, porque você é a minha amiga e eu não tenho intimidade com quem está ao meu lado. Então aproveite esse tempo para você perguntar: o que você faz? Eu sou a Patrícia, e você? Ah, legal, você trabalha com isso? Eu trabalho com outra coisa. E aproveitar mesmo, desfrutar desse momento. Eu acho que todo mundo tem uma memória afetiva de um dia em que você estava na casa de uma avó, de uma tia, ou na casa de um grande amigo, e que não tinha nada de extraordinário acontecendo. Extraordinário era que vocês todos estavam ao redor da mesa, rindo, conversando, e pode passar quantos anos se passar, vocês lembram disso com a mesma energia e saudade, carinho do momento em que aquilo aconteceu. E eu só fui entender tudo isso quando eu comecei a trabalhar com mesa posta, de quando em 2018 eu fui à casa da minha tia. E aí eu fui entender por que eu gostava tanto de estar na casa da minha avó. Porque a vovó Julieta, sem saber, ela era uma expert em tempo de mesa. Uma mulher que teve 12 filhos, ela nunca teve a casa dela vazia. E então a mesa dela sempre tinha gente. A gente se revezava mesmo, tinha que sair um tanto para sentar, outro tanto para poder comer. E o café da tarde era pão francês, café e leite. Era isso, pão com manteiga. Não tem a ver com o que vai Não servir, tem a né? ver. Tem a ver com o momento que você está vivendo. E aí, quando eu fui entender, eu falei: é por isso que eu sempre gostei. Porque eu tenho essas memórias. E na casa dessa amiga que eu comentei dos porta-retratos, na casa dos pais dela, eu e minha irmã vivemos anos ao redor da mesa. Anos mesmo. Ao ponto de, quando estava reunida só a família, nós duas éramos convidadas para estar. Porque nós éramos tidas como as mais De casa. próximas ali, as de casa, exatamente. E é isso que eu faço hoje em dia na minha casa. E na minha casa de família mesmo, pai, mãe e irmãos, nós não tínhamos isso. Tem gente até que fala assim: nossa, mas você não viveu isso e agora você consegue? Eu consigo porque eu não gostei daquilo, então eu vou fazer diferente. E na casa dos meus pais, a mesa era um lugar de fazer refeição, só. Eu não me lembro da gente rir, da gente bater papo, não. A gente comia e cada um saía para fazer sua atividade. Paty, na sua casa, você tem mesa de manhã, no almoço e no jantar? Tenho. Como a gente pode, de uma forma prática, eh, otimizar o contexto para que isso possa ocorrer? Você deixar a mesa arrumada na refeição anterior. Então, eu vou começar pela manhã. Você coloca o jogo americano, a toalha de mesa, o que você escolher. Coloque os pratos e o alimento só chega na hora da refeição. Uhum. Acabou aquilo, alimentos recolhidos, tira os pratos sujos e já coloque os pratos de almoço. Quando você chegar para almoçar, Já está pronto. aquilo já está pronto. Você vai fazer a mesma coisa com o jantar. Finalizou o jantar,
louça do café da manhã. Fico imaginando praticidade, né? E a gente estava falando sobre isso um pouquinho. Para aquela mulher que é prática e olha para tudo isso e fala: "Meu Deus, que trabalho". Como você vê, Paty, essa oportunidade de ter 20 pratos para lavar? 20 risadas, 20 pessoas que eu gosto que estavam ali comigo, 20 memórias afetivas que foram criadas com certeza e que vão ser levadas para sempre. Eu posso dar trabalho? Dá trabalho, eu não vou mentir, isso eu nunca ninguém me ouviu dizer que não. Mas eu prefiro olhar para cada coisa que está suja pelo que aconteceu com ela, e não pelo trabalho em si que aquilo vai me dar. Porque muitas vezes a hora que você vai arrumar a cozinha, você começa a rir, fala: "Nossa, e ontem a hora que o fulano falou aquilo", e você vai fazendo o trabalho. E você não vai receber 20 pessoas todos os dias, só se você for dono de um restaurante. Do contrário, são ocasiões que você prepara mesmo. Uhum. Mas eu também sempre deixo muito aberto para a pessoa, para que ela viva essa experiência da maneira como ela vai ficar confortável. Porque chamar 20, mas não querer que essas 20 estejam lá, não pelas pessoas, mas pela O quantidade, trabalho depois, né? tá tudo bem. Então faça da maneira como você fique confortável, mas faça. E use tudo que você tem. Use sem moderação, sem moderação. Eu já quebrei muitas coisas da minha casa, mas tudo foi quebrado sendo usado ou lavando porque tinha sido usado. Eu não guardo nada, tô com vontade de tomar água, é na taça de cristal, tá lá. As coisas têm que estar lá para me servir, e não eu servir as coisas. Você falou em servir, estou imaginando ocasiões em que eu posso convidar ou contratar profissionais para me ajudar nesse ato de servir, quando a gente tem, por exemplo, uma quantidade maior de Uhum. pessoas. Qual o papel desse profissional que vem para me apoiar e qual o papel da dona de casa? Isso é bem legal. Montar um evento e eventos um pouco maiores, se você não está totalmente em família, que é algo muito informal, então cada um pode abrir e pegar. Se você vai receber pessoas para algo que você quer que tenha um pouco mais de organização, é preciso que você planeje isso com antecedência. Planejar o quê? Quantidade de pratos, de talheres, de copos, de guardanapo, lugares que as pessoas vão sentar. Elas vão se sentar ou não vão se sentar? Que tipo de serviço eu vou oferecer? As pessoas vão comer coisas com as mãos ou elas vão precisar de uma mesa para apoiar o prato? Tudo isso tem que ser levado em consideração. E qual é a duração que eu pretendo para esse evento? É um happy hour? É um almoço? É um jantar? É algo mais formal? Tudo isso tem que ser pensado, porque aí você vai conseguir montar desde o básico, que é a mesa em si, passando por decoração, pensando que os banheiros têm que comportar essa quantidade de pessoas, você precisa que tenha alguém tomando conta desse banheiro com toalha, com sabonete, com novos papéis higiênicos se for preciso. E você vai ter talvez mais de um tipo de profissional para te ajudar. Um que te ajude a efetivamente arrumar essa mesa, que é um trabalho que eu faço, mas eu, por exemplo, não faço o trabalho para dentro da cozinha. Então eu posso até te ajudar a montar um cardápio. Agora, quem vai cozinhar, como isso vai ser trazido, isso é necessário profissionais que trabalhem com banquetes mesmo, né? E que na cidade existem inúmeros. Mas a organização, o planejamento é que vai te dar sucesso. E a anfitriã, ela tem esse papel. Tem gente que brinca que o anfitrião é o único que não aproveita a festa. De alguma forma, eu diria que isso é verdade, porque você tem que ficar atenta o tempo todo. Não adianta, quando você vai receber gente na sua casa, que você queira que a sua casa caminhe exatamente como ela caminha no dia a dia. Não é diferente. Isso não vai acontecer. Então, a primeira coisa, você tem que estar aberta a esse momento em que talvez um copo vai ficar em cima do seu piano. Por mais que não faça muito sentido, pode ser que o convidado estava passando e ele deixou ali. E não dá para você chegar e falar: "Nossa, você colocou o copo ali?". Então a anfitriã, ela tem que ter esse olhar atento o tempo todo, assim, tem alguém que está muito quieto, não está conversando, tenta introduzir essa pessoa, traz ela para, você já conhece, sabe do que ela gosta de conversar: "Ah, eu tenho uma amiga que também gosta". Vem conhecer.
coloca essas pessoas juntas para conversar. Água, a jarra de água tem que estar sempre cheia. Se você conseguir, você mesma vai servindo as pessoas. Do contrário, a jarra está baixando, ou se você tiver alguém para te ajudar, se não tiver, você mesma vai lá, coloca a água de novo. Você vai conduzindo, é como uma grande sinfonia. Você vai conduzindo isso de uma forma que você não impõe nada a ninguém, mas você vai regendo isso o tempo todo. Então agora é hora de nós virmos para a mesa, nós vamos comer. E assim vai, vamos servir a sobremesa. E a noite vai acontecendo. Como a gente pode saber se a mesa está boa? Seus olhos vão te dizer isso. Quando você olha para uma mesa e fala, nossa, tá bonita, então ela tá pronta. Não existe, primeiro que o que é bonito para mim pode não ser bonito para você. Então, a gente pode pegar referências de coisas que são bonitas? Uhum. Claro que a gente pode. Mas a gente não pode desmerecer o nosso próprio gosto, o nosso próprio olhar. Então, eu fiz, nossa, do jeito que eu achei que ficou mais bonito. Tá ótimo. Porque o que interessa é a sua intenção, não necessariamente o resultado final. Uhum. E eu realmente acredito que quanto mais você pratica, mais você treina os seus olhos, consequentemente você vai tornando aquele trabalho mais fácil. E você vai vendo, isso fica melhor com isso, você vai ousando mais com cores, com mistura de texturas, mas isso é treino. E é realmente você olhar e falar, não, não tem, eu escutei essa frase uma vez, excesso é quando você não pode tirar mais nada. Eu falei, é isso mesmo, você pode ir pondo, mas quando você fala, não, agora eu não posso tirar nada, não há excesso, ela está pronta. Uhum. Pensando em etiqueta, Uhum. o que é etiqueta para você? É você ser educado com qualquer pessoa. Além da ordem dos Sim. pratos, E talheres. isso é algo muito, isso é só uma regra que facilita, não importa se você vai estar no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, a colocação dos itens de uma maneira determinada facilitam para que você, ao chegar e se deparar com aquele lugar montado, você sabe o que é seu. Esse é o meu garfo, esse é o meu guardanapo, essa é a minha faca, esse é o meu copo. Se cada um montar da maneira como bem lhe aprouver, você corre o risco de pegar o copo de uma pessoa ao seu lado. Mas a etiqueta é você realmente chegar e olhar, se você vai a um restaurante, bom dia, boa tarde, qual o seu nome? Não chama o garçom de garçom, você saber o nome dele e agradecer e pedir por favor e obrigada. E isso com todo mundo que estiver na mesa, qualquer coisa que você vá. A etiqueta, às vezes, as pessoas pensam muito na mesa, né? Mas não é assim. Conversar de óculos de sol, tirando um contexto em que está todo mundo numa praia e o sol incomoda, mas se você entra num lugar, tire os óculos e cumprimente, olhe para a pessoa, né? Isso é etiqueta. A gente usa mais etiqueta do que imagina. Normalmente, quando você fala essa palavra, as pessoas falam, ai, nossa, já ficam imaginando que é algo surreal ou para pessoas muito ricas. E não, a etiqueta foi criada exatamente para balancear todo mundo. Todo mundo, quando você pensa mais no outro do que em você, e se isso se torna uma corrente, as pessoas conseguem conviver em harmonia. Conta um pouquinho pra gente em que consiste o seu trabalho. Você já falou um pouquinho dele, mas em que contextos nós podemos precisar de você? Bem, o meu trabalho surgiu dessa minha busca por um plano B profissional, que eu não tinha, apenas a certeza de que eu não queria ficar parada. E eu nunca imaginei que o que Deus reservava para mim era trabalhar com mesa e de uma forma em que eu conseguisse passar para as pessoas que esse momento é um momento sagrado. Deus está presente ali. Você pode acreditar nele ou não, mas ele está ali, ainda que você não acredite nele. E ele criou esse momento. E como eu ia trazer isso para as pessoas? A minha forma de servir é
o meu trabalho, que é feito com as minhas próprias mãos. Pelo menos boa parte do meu trabalho é feito por mim mesma, né? E eu consigo, então, traduzir tudo isso que eu passo, de você viver o momento, de você aproveitar, de você agradecer a Deus pelo privilégio de ter uma mesa, de ter as pessoas ao redor dela, pessoas que te amam, pessoas que você ama. Eu consigo transformar isso através das roupas de mesa que são produzidas por mim e vendidas na loja. Então, você pode ter momentos, eu falo, é transformar o simples no extraordinário. Você pode se sentar à mesa com o seu prato e comer, tá tudo bem. Mas você também pode colocar uma toalha de mesa ou um jogo americano, você pode colocar o seu guardanapo, o prato, uma florzinha, e aquilo já muda de figura. E você tem autocuidado. E quando você cuida de você mesmo, você está pronta para cuidar do outro. Então, o meu trabalho é, através daquilo que eu produzo, concretizar aquilo que eu acredito. Que o meu propósito é trazer as famílias a esse vislumbre do que pode ser um momento à mesa. Mesa e celular. Nem Combinam? pensar, de jeito nenhum. Em casa, tudo, gente, é feito por um processo. Não esperem que hoje você vai me ouvir dizendo aqui que de jeito nenhum, e aí você vai chegar na sua casa e vai falar: ai, ninguém mais usa celular, desliga isso daí, todo mundo vai falar: sim, mamãe. Isso não vai acontecer. Isso é um processo. O importante é que você vá até o fim no seu processo, se você acreditar nele, e eu espero que você acredite. O celular rouba qualquer coisa de uma refeição. Ele rouba o sabor da comida, ele rouba a sua atenção ao que você está fazendo, ele rouba a sua atenção a quem está à sua volta, porque você fica sozinho naquele mundo e que você vai pondo alguma coisa dentro da boca, você não sabe o que é. Existem inúmeros estudos que mostram como é prejudicial você ficar nesse momento com qualquer tipo de coisa que tire a sua atenção. Seja uma televisão ligada, seja o tablet, o celular, enfim. O momento da refeição não vou dizer que deveria, ele é o momento em que todo mundo tinha que estar com um único propósito. Vamos conversar um pouquinho enquanto a gente tem tempo? Porque nós vamos ter que voltar ao trabalho. Então, a gente tem quanto tempo para almoçar? Nós temos 20 minutos. Então, nesses 20 minutos, eu te conto o que eu vou fazer à tarde, você já me fala também o que você tem que fazer, mas a gente perde o nosso tempo com a gente, e não cada um No seu mundo. no seu mundo. Então, celular, tela, e assim, não tenha medo. Para quem tem filhos, eu tenho 3, e eu tenho um marido também, e eu também já me sentei à mesa com o meu celular. Não tenha medo de chegar e falar: a partir de hoje não tem mais. Eles não vão gostar, mas você insista. A partir de hoje não tem mais. Faça cara feia ou não, tenha isso como um princípio da sua casa e você vai colher os frutos, eu te garanto. Paty, um indicador, um caso, uma situação, uma pessoa, uma frase que te faz ter a certeza de que você está no caminho certo. Ele faz infinitamente mais do que a gente pode pedir ou imaginar. Isso é uma passagem bíblica e é exatamente, essa passagem é a tradução do que eu vivo. Quando eu pedia um norte para a minha vida, quando eu saí do direito, foi muito difícil eu deixar de ser a advogada. Como as pessoas iam me perguntar: o que você faz? E eu não poderia mais responder: eu sou advogada. Por algum momento eu não era nada. Eu não tinha uma identidade profissional. E eu fui criada para ter uma identidade. Então isso me deixou muito, muito confusa e triste. E quando eu comecei a perceber que alguma coisa muito diferente estava acontecendo comigo, que era esse olhar diferente, essas memórias assim da casa da minha avó, da gente em volta da mesa, na casa da tia Ana,
os inúmeros momentos que a gente viveu em volta da mesa. E eu falei: "Senhor, é isso mesmo? Não é possível, eu não tenho dom nenhum com isso, eu não tenho dom manual, eu não sou uma pessoa delicada, eu sou uma pessoa tão direta, tão seca às vezes". E quando eu fui vendo que isso estava acontecendo, eu falei: "Nem nos meus maiores sonhos eu teria sonhado aquilo que me realizaria de fato". Então ele faz infinitamente mais do que a gente pode imaginar ou pedir. A gente não sabe nem pedir, porque a gente pede coisas muito limitadas. Tanto que eu falei: "Eu vou fazer só o porta-guardanapo". E ele falou: "Não vai, É tudo. você vai fazer muito mais". E ele me capacita a fazer isso, todos os dias. Ele me capacitou a aprender a costurar, ele me capacitou a aprender a montar uma mesa, porque isso eu também não sabia. Então, com certeza, o que me faz saber que eu estou no caminho certo é que esse caminho não foi escolhido por mim. Eu escolhi o direito. E com certeza eu aprendi muita coisa lá. Mas ele escolheu o caminho que eu tinha que trilhar. E trilhar a partir do momento que eu tinha a minha própria família. Com todo o respeito e honra que eu tenho à minha família original, pai, mãe e irmãos, foi quando eu tive a minha própria família que eu pude colocar, então, compreender um propósito novo de vida e colocar ele em prática. Uau! Paty, sabe aquelas entrevistas que a gente não quer parar? Aquele bate-papo gostoso, rico, e eu imagino que você também esteja assim. Conta pra gente, Paty, pra gente finalizar, como a gente pode saber mais de você, do seu trabalho, dicas, sua página é atualizada, você traz esse contexto? Sim, todos os dias no Instagram, é @OliviaB.Home. É uma curiosidade, Olivia é a minha filha e B vem do nosso sobrenome, que é Basso, então é Olivia B mesmo. Lá todos os dias tem conteúdo novo. Eu com frequência abro caixinhas de pergunta para que vocês tirem dúvidas. Lá tem o meu WhatsApp, vocês podem me chamar no WhatsApp, é um prazer para mim ajudar, ensinar, dar dica. Às vezes a pessoa me manda foto, ai, você acha que tá bom? E eu falo, olha, se você fizer assim, se você fizer assado, não, tá ótimo. Então é assim que vocês podem conhecer o meu trabalho. Eu tenho uma loja física no Jardim Irajá, fica dentro da Galeria Vila Madalena, na Antônio Achê 818, sala 4. E eu fico lá todos os dias das 14 às 17h30. Vai ser um prazer receber todo mundo. Em breve eu vou conhecer esse Por espaço, favor. porque eu já contei aqui que logo, logo eu vou precisar dos seus serviços, do Sim, seu olhar genuíno, único. Paty, obrigada eu que agradeço. por essa troca tão rica, né, por compartilhar desse seu olhar tão detalhista e tão cuidadoso, tão generoso, tão amoroso, né. Ouço você falando de tudo isso, de Deus, de amor, de afeto, de trocas genuínas, de cuidado. E eu que era tão, como chama quando a gente não conhece? Eu que era tão desconhecida dessa arte do bem servir, você plantou uma semente tão carinhosa no meu coração no dia que a gente se encontrou e eu falei: "Ah, que ela possa plantar também no coração de outras pessoas". Obrigada por estar aqui e continue firme Continuarei. nesse propósito tão lindo que você faz através de um gesto tão nobre, que é a arte de servir, Sim, né, porque entendo que por trás de tudo isso tem o servir. tem serviço, com certeza. Muito bom. E obrigada a você, que sempre está aí para ouvir histórias tão significativas. Um beijo no seu coração e eu já estou te esperando no próximo Cá Entre Nós. Vem!